O problema são os desequilíbrios, porque no início não foi assim. No início, ao homem e à mulher foi dada a tarefa de cuidarem do jardim. Ao homem e à mulher foi dada a tarefa de serem os mordomos do jardim, de trabalharem juntos. A mulher trabalhar do lado do homem, naquele cuidado da terra. Esse é o início. O início mostra equilíbrio, mostra um relacionamento saudável entre o homem e a mulher, mostra um relacionamento de trabalho compartilhado do homem e da mulher. O problema todo aconteceu com a entrada do pecado no mundo. O pecado trouxe desordem, o pecado trouxe desorganização, o pecado trouxe rivalidade, o pecado trouxe competição. O pecado mudou o modo como o homem e a mulher começaram a se ver. Se antes eles eram amigos, se antes eles eram apaixonados, eram queridos, eram companheiros, com a entrada do pecado eles se tornaram inimigos. E quando Deus veio perguntar para o homem, mas quem te fez saber que você estava nu? A resposta dele foi intensa e foi taxativa. Foi a mulher que tu me deste. Já não é mais osso dos meus ossos. Foi minha esposa, não. Carne da minha carne, varoa, porque do varão foi tirada. Não, foi essa mulher que tu me deste. Essa aí, acabou a poesia, acabou a beleza, entrou a competição, a rivalidade, a ira, a disputa, o desprezo. Isso aconteceu com o pecado. E, obviamente, quando se observa esse tipo de sentimento, de comportamento entre homem e mulher, de desprezo, de rivalidade, de competição, isso não tem nada absolutamente a ver com a Bíblia, com Deus, com a vontade de Deus, com o propósito de Deus. Isso tem a ver com o pecado. Isso tem a ver com esse princípio mau que existe no coração do ser humano e que Jesus buscou resgatar. Quando Paulo escreve a carta aos Gálatas e vai falar sobre a morte de Jesus, escrevendo para aquela igreja, em Gálatas 3, 26, ele diz assim: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. É interessante essa distinção que é tão categórica nas sociedades: escravo, livre, grego, judeu, homem, mulher, tudo isso desaparece no Senhor Jesus. Ele é aquele que desfaz as barreiras, ele é aquele que faz com que pessoas que estavam inimigas e eram rivais, que andem juntas. Então essa ideia de guerra dos sexos, essa é uma ideia secular, mundana, anti-Deus, anti-Cristo. Porque a ideia bíblica não é guerra entre os sexos, é cooperação entre os sexos, entre o homem e a mulher. Portanto, o lugar da mulher nas Escrituras é um lugar de dignidade, é um lugar de honra, nem melhor nem pior do que o homem, mas ao lado do homem, o mesmo lugar de dignidade, o mesmo lugar de honra, o mesmo lugar de beleza, é o lugar da mulher nas Escrituras, é o lugar da mulher na Bíblia. E mulher pode ser pastora? Será que pode haver mulher apóstola? Essa é uma pergunta de uma igreja cultural machista, que imagina que o homem necessariamente é o melhor. E aí, alguns exegetas da Bíblia, eles entram assim em parafuso com textos como de Romanos, quando o apóstolo Paulo vai saudar algumas pessoas. E no capítulo 16 ele cita uma mulher. Capítulo 16, versículo 7, ele diz: saúdem Andrônico, masculino, e Júnias, feminino, meus parentes que estiveram na prisão comigo, são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Olha aí. Então, alguns exegetas tendem a dizer que, não, Júnias
É nome de homem. Não pode ser de mulher. Porque já vem com essa preconcepção de que Deus jamais chamaria uma mulher para ser um mensageiro do Evangelho. Mas a Bíblia restaura a mulher a esse lugar de dignidade. Diferentemente do que acontece com muitas religiões, em que a mulher ela é menos do que o homem. Então, em algumas religiões... Só reforça isso. É assim, a mulher vale 5 camelos. Ou primeiro os camelos, os cavalos, os cachorros e por último a mulher. Em algumas religiões existe essa ideia de que a mulher não vale absolutamente nada, e de que a mulher tem que ser desprezada, e de que a mulher tem que ser violentada, mas não no cristianismo. A fé cristã coloca a mulher no lugar de dignidade, ao lado do homem, companheira dele, no reino. E não existe divisão, distinção de maior ou melhor em Cristo. Todos são um em Cristo Jesus. E a gente vê isso lá em Hebreus 11, né, naquela galeria dos heróis da fé. Raabe é citada, uma prostituta, né? Ela é citada como uma das heroínas da fé. E nós também não como prostituta, bem não lembrado. Não como prostituta, só ela citando que ela é ex-prostituta. Ex-prostituta. Aliás, a Extra Bíblia até dizem que ela se casou com um daqueles espias. Isso aí já não está na palavra de Deus. Está em Ruth, casou-se com Boaz. Fala o nome dele. Não, casou com Naasson. Eu esqueci o nome dele agora aqui, mas cita até o nome dele. Isso. E ela se casou com ele. Então, ela é citada na galeria dos heróis da fé. E está na genealogia de Cristo. Genealogia, exatamente. Cristo é descendente dela, né? E para citar também Maria, né? Maria é uma verdadeira heroína, porque uma mulher igual Maria, agir como ela agiu naquela época, em que a mulher é discriminadíssima, ela virar para o noivo e falar assim, eu estou grávida do Espírito Santo, e que era coisa que nunca tinha havido, só com né? Anjo Ninguém mesmo, nunca, marido acreditar. Ninguém nunca havia falado sobre, aliás, era pouco falado sobre o Espírito Santo naquela época, não é isso? Porque ele ainda não tinha descido em abundância ainda. Pré-Pentecostes. E ela assumiu isto e acreditou e creu. E é claro que José também foi um herói, né? Nessa situação toda aí. Mas ela arriscou até ser apedrejada. Né? Mateus 1:5 diz, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth, Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi. Então, Salmão gerou Boaz e a mãe de Boaz foi Raabe. Que legal. Agora, tem uma mulher que vocês não citaram aí ainda, que a gente tem que gastar energia com ela, que é Jezabel, né? A rainha, a esposa de Acabe, uma mulher dominadora, uma mulher manipuladora, que é uma referência negativa do que deve ser a mulher na Bíblia. Né? E até se dá o nome de um espírito em referência a ela. Né? Hoje tem muito discurso aí fora de que a mulher tem que dominar, tem que estar por cima, né? É uma visão do mundo que muitas vezes a mulher absorve. E a palavra de Deus, a certa altura, né, vocês vão falar aí para mim, vão me ajudar, fala sobre a submissão, né, da mulher, acho que é em Colossenses. Pois é, você sabe onde é que a gente pode emendar? O que a gente faz com essas duas informações? Chegar nisso, o pastor Gustavo vai destrinchar para a gente aqui teologicamente. Nós deixamos com ele essa incumbência, né? Ele que vai destrinchar esse assunto, esse ponto polêmico. Né? Então, mas você sabe que esse é o pêndulo que ele falou mesmo, é o pêndulo. Nós estivemos um tempo em que a mulher era muito opressa, também no mundo ocidental, porque no mundo oriental isso já é muito comum, em muitos lugares ainda é fortemente impresso isso, mas no nosso mundo ocidental mudou-se muito, né? Principalmente depois da Revolução dos anos 50, 60 para cá. Então nós chegamos nesse ponto. As mulheres estão assim, rasgando e achando o seu espaço por toda a lei, entrando em todas as profissões e avançando mesmo, mostrando que são capazes. Algumas estão passando um pouco da conta, e eu acho que está aí. Algumas são meio Jezabel, né? Elas incorporam esse espírito, voltam, ela fala, não, eu não quero só
ter o meu espaço. Eu quero mandar. Quero ter o espaço Eu todo. quero ter o espaço todo, eu quero mandar em tudo, eu quero ter tudo na minha mão e mostrar que eu sou capaz. Não, você já mostrou. Eu comparo isso às vezes a uma pata de elefante. Às vezes você só precisava dizer um argumento, você diz 10. Fala, não, só com um argumento eu já estava convencido. Mas as mulheres querem dar, muitas mulheres, estou dizendo que são todas, né? Querem dar 20, 30, 40, 50 argumentos por que elas devem ganhar esse espaço, por que elas devem ter o comando, a liderança de tudo. Não precisa, não precisa. Né? Eu falei, eu sou casado há 27 anos. A minha esposa, nós não precisamos lutar pelos nosso espaço dentro de casa. Não precisa lutar, eu mando nisso, não, eu que mando. Não, a gente entra num acordo racional, num acordo em oração, a gente entra num acordo civilizado sobre todas as coisas, entende? E eu acho que nesse afã também de querer se impor, a mulher passa dos limites, tanto nisso de querer ter todo o poder, como também de se expor em excesso. Por exemplo, hoje nós estamos vendo a mulher, não, eu tenho direito, inclusive, de tirar a roupa e sair nas revistas, e fazer filmes, e fazer protestos, como a gente vê aí dessas mulheres agora fazendo protesto, tirando o sutiã e vão para a rua, vejo isso não, tirar, tem todas as avisar manchetes. Minha esposa que eu não vejo essas coisas. Todas as manchetes estão aí, uma polêmica nacional, essas mulheres do FEMEN e tudo mais, quer dizer, então, um exagero, ou seja, elas estão passando da conta. Não precisava disso. São, vamos dizer, 50, 100, 200 argumentos para mostrar que elas estão aqui e que têm voz ativa. Não precisa disso. As mulheres no passado tinham voz ativa, né? Costurando bem as coisas e tudo mais. Você vê na história, por exemplo, a dona Leopoldina, que era esposa de Dom Pedro I, uma mulher que costurou toda a independência do Brasil, dizendo, nos bastidores. Dom Pedro assina, mas ela que costurou toda a independência do Brasil. Quer dizer, uma mulher importante, mas que soube o lugar dela, né? Ficar no lugar dela e fazer o que precisava. Então, acho que é pendular, acho que as mulheres estão exagerando nesse ponto. O problema da história, o problema do ser humano é aquele desejo que ele tem de saber quem é que manda. Esse é o problema. Esse problema, ele não é um problema que existe somente na relação homem e mulher. Existe na relação mulher e mulher, homem e homem. Existiu na relação de Jesus com os discípulos dele. Entre os discípulos de Jesus, na noite da Páscoa, em que Jesus estava celebrando a ceia, estabelecendo a nova aliança, surgiu mais uma vez uma discussão entre eles sobre qual deles seria o maior. Essa é a preocupação do ser humano. Quem é que manda aqui? Quem é que tem a última palavra? Quem é que lidera isso aqui? Essa é a preocupação do ser humano. E Jesus, assim, tão maravilhosamente, Jesus diz que o maior que seja o menor, como aquele que serve. O exemplo de Jesus é o do serviço. O profeta, o rei, o profeta, não recebeu um cetro. O maior exemplo de profeta, o maior símbolo do profeta ou do rei, não é um cetro, é uma toalha. Jesus, o rei dos reis, tomou uma toalha para lavar os pés dos discípulos e para ensinar os discípulos que esse é o princípio do reino, é o princípio do serviço. É o princípio do ser menor, é o princípio do ajudar os outros. Essa ideia de quem é que manda, quem é maior, quem é que lidera, quem é que traz a última palavra, ela não tem nada a ver com o reino de Deus. Não tem princípio. O princípio do reino é o princípio do serviço, do se entregar em favor do outro.